Boa noite. A semana do Gerando Conteúdo está começando. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as temidas acnes. A gente vai entender um pouquinho por que que isso acontece na nossa pele, por que que algumas pessoas têm um pouquinho mais, o que que a gente pode fazer para tentar manter a nossa pele saudável. A doutora Tchelle vai nos mostrar um pouquinho como é que a gente consegue nos manter um pouquinho longe dessas temidas. Ó, a doutora já entrou. Vamos convidá-la para bater um papo com a gente. Se vocês tiverem alguma pergunta, por favor. Oi? Oi, boa noite. Boa noite. Doutora, seja muito bem-vinda ao Gerando Obrigada. Conteúdo. Eu já vi que entrou um monte de amigas tuas aqui, doutora Mari já está aqui, então fica super confortável. Gente, primeira live da doutora, então vamos mantê-la plena e zen, tá? Combinamos já que se tiver algum questionamento, fique à vontade, a gente vai tentar sanar as dúvidas aqui na live também. Qualquer dúvida também pode mandar depois por inbox, a gente vai conversando. Fica bem à vontade, tá, doutora? Tá bom. Eu vou começar te apresentando, então, doutora Tchelle Vasques, dermatologista, agora aqui em Florianópolis. A senhora era do Rio Grande do Sul, né? E agora mora aqui conosco, em Floripa, né? Isso, eu sou gaúcha de Porto Alegre, mas estou agora em Floripa. Faz bem agora. Bem, né? Bem. Ó, já começaram os elogios aqui para te ficar bem. As amigas ali, ó. As amigas e a família são muito bem-vindas, tá? Nas lives. Ó, Dermato mais linda, a Aline também. Ó, que bom, né? Tão linda e competente. Pronto. Bom, doutora Tchelle, explica para nós um pouquinho o que que é a acne. Claro. Então, assim, a acne é uma doença inflamatória. A gente tem que frisar que é uma doença porque é muito comum a gente ver as pessoas falarem acne, espinha é inerente à adolescência, vai passar, vamos deixar assim. As mães costumam postergar um pouquinho, as mães e os pais, né? Costumam postergar um pouquinho de levar os filhos para tratamento de acne. E a gente vê que a acne tem um impacto bem importante, né, na autoestima, na qualidade de vida dos pacientes. E principalmente, se ela não é tratada a tempo, ela pode evoluir para uma cicatrização inestética, pode hipercromia pós-inflamatória, então acaba sendo mais difícil ainda de tratar, né? Tá. A acne é uma doença inflamatória que atinge o folículo pilosebáceo. O que que é isso? Na nossa pele a gente tem as unidades foliculares, onde sai o pelinho, a gente tem no corpo inteiro, menos na palma e na planta. E nessa região, junto com o pelo, tem uma glândula sebácea. E é essa região que inflama. Então a glândula acaba produzindo mais sebo, fica obstruída, inflama, e aí com essa inflamação e o sebo alterado em quantidade e qualidade do sebo, acaba tendo uma inflamação bacteriana. E aí vem pústula, as bolinhas inflamatórias, aqueles nódulos que costumam ser mais doloridos, né? Tá. E, doutora, o que que acontece com a nossa pele em geral? Quando a gente tem... Isso que a gente, quando fala em acne, a gente está pensando na pele que fica... Tem peles que ficam tomadas por acne e tem aquelas outras peles que é só uma acnezinha, uma espinhazinha aqui, que eu acho que é bem pontual. O que que acontece em geral com a nossa pele quando a gente tem uma acne? Então, esse processo inflamatório que acontece na glândula, ele vai depender da intensidade por outros fatores. A acne é multifatorial, não é só a produção de sebo que está aumentada. A genética tem uma influência bem importante, né? Então, quem tem uma história familiar de acne mais grave tem mais chance de ter acne grave, né? Alimentação, hoje em dia a gente sabe que tem alimentos que acabam piorando a acne, né? Radiação ultravioleta, então o sol, o filtro solar tem que usar. Que mais? Alimentação, estresse, que é uma coisa que a gente vê bastante hoje em dia também, né? E claro, algumas outras doenças que podem estar associadas sistêmicas que podem fazer um quadro mais grave de acne. Tá. E qual que é o tratamento que a gente tem hoje para acne?
Então, como é uma doença multifatorial, tem várias causas, pode ter envolvimento hormonal, pode ter esse aumento de produção de sebo, né? A gente tem que fazer geralmente um tratamento com diferentes armas, né? Vai depender do grau de acne de cada paciente, então tem paciente que tem uma acne mais leve e acnes mais graves, isso vai influenciar no tratamento. Influencia também o quanto isso incomoda para o paciente, tem pacientes que têm uma acne que não é tão importante, mas se incomodam muito, né? E tem pacientes que têm uma acne mais grave e que estão mais tranquilos. Isso faz a gente ter diferentes condutas, né? E o que acontece? A gente vai definir esse tratamento. Então, a gente geralmente acaba associando os tratamentos tópicos com cremes de passar, sabonetes para controlar a produção de sebo, né? E muitas vezes a gente precisa lançar mão de medicamentos biorais. A gente pode usar medicamentos biorais como os antibióticos, que têm efeito tanto na microbiota da pele, né? E efeito anti-inflamatório também. E a isotretinoína, que é o Rocutan, que é muito conhecido, muito falado, né? E a parte hormonal, a gente também usa anticoncepcionais, os anticoncepcionais combinados, geralmente, e bloqueadores hormonais, como espironolactona, ciproterona, vai depender um pouquinho de cada paciente daí. Tá. Doutora, e a questão da idade? Tu comentou que no iniciozinho ali que a idade não influencia tanto, qualquer idade é propício a ter, dependendo de outros fatores. Mas, assim, às vezes a gente tá, né, aparece uma mimosa. Por quê? Então, a acne, por muitos fatores, né? Às vezes alguma alimentação que deu uma mudada, se fala muito no chocolate, né? Na Páscoa, comi muito chocolate, surgiu. O cacau em si não tem tanto problema, tá? Não tem nenhum estudo que mostre que o cacau piora a acne. Mas alimentos com alto índice glicêmico, então se a gente dá uma exagerada na alimentação, derivados do leite também podem piorar, então quem costuma ingerir bastante, principalmente leite desnatado, tá? Estresse, às vezes a gente está num período mais estressante e acaba surgindo também. E período perimenstrual, né? Que a gente é bem comum, a mulher perto de menstruar, vai surgir. Nós temos no nosso ciclo menstrual a fase lútea, então na fase lútea a gente tem um aumento de progesterona e a progesterona acaba tendo um efeito hormonal nos receptores da pele e pode gerar uma espinhazinha ali perto de menstruar. E por que às vezes uma só? Tem alguma explicação? Não tem uma explicação de porquê, assim, geralmente surge em alguns lugares, sempre me dá naquele lugar, né? Não tem um motivo de ser única ou várias. Geralmente a pessoa, acne, inclusive os comedões, os cravos são acne, então geralmente a gente tem mais de um, né? E às vezes surge uma que outra mais inflamatória, provavelmente porque ali o folículo estava um pouco mais obstruído, ou um restinho de maquiagem que pode ter ficado ali obstruindo o folículo, né? Manipular também, que a gente vai ali e espreme, isso também abre uma porta de entrada que pode predispor a uma infecção, né? Eu já ia te questionar isso. Eu posso estourar essa espinha, porque fica, né, inflamada, fica feia. Eu posso dar uma apertadinha só para sair aquele amarelinho, para depois ela sarar? Então, quem nunca, né, deu uma espremidinha? Dá vontade, sei que dá vontade, às vezes, quando tá aquelas com um fuzinho ali, madura, que a gente chama, né? Ou então aquelas mais inflamatórias mesmo, nodulares, que chegam a ser dolorosas, né? Dá vontade de manipular. Mas a gente sempre pede para não manipular, justamente por isso. A gente vai ali, vai abrir uma porta de entrada, tem mais chance de fazer uma inflamação, de fazer uma cicatrização inestética, de gerar uma hipercromia pós-inflamatória, né? O processo de cicatrização vai ser mais lento se a gente manipular. Então, o ideal, assim, se tá muito dolorida, muito inflamada, é pegar e fazer uma compressinha morna, então, para tentar fazer essa drenagem de uma maneira um pouco um pouco mais indolente, né? Então, aquece uma água, deixa morninha e faz uma compressinha com uma gaze, uma toalhinha, coloca na área da acne várias vezes ao dia, alguns minutinhos, que isso ajuda a drenar mais rápido. Tem algum problema, doutora, se a gente colocar um band-aidzinho? Porque às vezes um band-aidzinho é maior, chama mais atenção, mas a gente fica mais confortável do que a própria espinha. Tem problema? Sim, não tem problema, pode. Tá. Ó, teve um questionamento aqui que envolveu até Covid em relação a coceiras. Tem alguma coisa a ver com acne, coçar e depois nascer acne ou não? Sim, a gente chama até de acne escoriada. Então, na acne, onde a gente manipula a nossa unha, enfim, pode estar mais com sujidade, enfim.
e aí acaba provocando acne. É bem comum de acontecer isso, uma acne que Tá. acaba sendo escoriada e piorando. Tem alguma coisa a ver com Covid? Ouviu falar alguma coisa que foi o questionamento ali? Ou não? Não Em exatamente. relação ao Covid, não. O Covid tem várias manifestações dermatológicas. Provavelmente pode ser, talvez ele tenha usado corticoide, que tem se usado como tratamento para o Covid, que pode ter provocado, de repente, uma erupção acneiforme que o corticoide pode causar. É Tá. mais provável que seja isso, ou algum outro tratamento que tenha usado que pode ter Associado, na piorado. verdade, ao tratamento do Covid, mas não exatamente ao Covid, né? Tudo que vem, Imagino que vem junto. tenha sido mais. Ou às vezes até o estresse do diagnóstico ali, sei lá, né? Pode dar essa coceira. E a Doutora máscara, Tcheli, hoje em dia a máscara tem provocado, tem se descrito a máscara, que é a acne na área da máscara. A gente fica de máscara o dia inteiro, geralmente a gente fica de máscara de tecido, que é um pouco mais abafada, e a gente fala e vai ficando úmida, né? E aí vira um ambiente bem propício para proliferar a bactéria. Então, o ideal é que as máscaras sejam trocadas e lavadas com frequência para não piorar. para evitar. Ó, teve um questionamento aqui da Gabs. O que fazer com as espinhas provocadas pela máscara? Então, o ideal é que a gente evite, né, que elas surjam dessa maneira, trocando a máscara e evitando que fique abafada. Se a acne surge, a gente tem que avaliar. O ideal é avaliar, porque pode ser uma dermatite periorficial, pode ser um eczema, podem ser outras coisas, mas se for acne mesmo, aí a gente vai ter que usar algum tratamento. Geralmente a gente acaba usando algum tópico, né, um retinóide ou um antibiótico tópico para desinflamar. Ó, a doutora Mari colocou aqui em cima, que é uma vergonha, tá dizendo que tá precisando ir no dermatologista, porque Olha ela não só, se livrou das Mari. acnes com 30 anos ainda e que a pele ficou bem mais oleosa com a máscara. É normal também, doutora? Também, bem normal. Ainda mais a Mari que trabalha com isso, né? A Mari vive de máscara o tempo inteiro, né? E aí sai do trabalho e segue de máscara. Então a pele não tá conseguindo ficar sem o dispositivo em nenhum momento. Tá. Quanto tempo dura uma acne? Então, a lesão inflamatória ali não tem um período assim estabelecido na literatura. O que a gente vê é uma média de uma semana, né? Uns 7 dias a lesão costuma desinflamar. Quando a gente manipula, acaba que pode durar um pouco mais de tempo, né? A doença em si, quanto tempo dura a acne? Tenho acne, quanto tempo eu vou ter? Não tem como a gente dizer, né? Varia muito de pessoa para pessoa. O que a gente vê na prática é que a acne no adolescente costuma ter uma duração ali, vai da pré-adolescência até mais ou menos final da adolescência. Muitos pacientes acabam se livrando, né, do problema, mas a gente acaba percebendo que existe muitos pacientes que persistem para a idade adulta, ou pacientes que não tinham acne na adolescência e que na idade adulta acabam desenvolvendo. Tem sido muito comum, inclusive é mais frequente nas mulheres, né? A acne da mulher adulta. Depois dos 25 começar a ter acne. Nossa, a gente acha que se livra com 15 ali, acabou? Não. Ó, tem um questionamento aqui sobre coceira na cabeça. Não chega a ser exatamente aqui, né, o assunto da live, mas eu acho que não custa, se tu te sentir desconfortável, claro, né, doutora? Sobre a coceira na cabeça que nada resolve. O que se pode Então, a tentar? gente tem que avaliar. O que é mais comum, assim, que a gente vê bastante no consultório é a dermatite seborreica, tá? Que também é por causa das glândulas sebáceas que produzem sebo, é muito frequente em homens, acho que é um menino que perguntou, né? E aí acaba dando lesão, pode dar aquelas crostas, hipersensibilidade no couro cabeludo. E aí o tratamento é bem diferente da acne, a gente tem que avaliar para ver se tem alguma lesão ou se é só prurido no couro cabeludo, então pode ser vários diagnósticos, mas o mais comum é dermatite seborreica, que é um parente da caspa, né? Um pouco mais intenso, e aí o tratamento também muda um pouquinho em relação à acne. Tá. E como se livrar das pápulas da rosácea? Então, a rosácea é uma outra doença, né? Não é acne, embora muitas vezes seja confundida e sobreposta, as duas doenças podem estar associadas, tá? E as pápulas da rosácea também podem ser tratadas com antibiótico, a gente usa geralmente antibióticos um pouquinho diferentes. A gente pode usar tópicos como ácido azelaico, tá? Metronidazol, ivermectina tópica também podemos usar. Se as lesões são inflamatórias, um quadro mais importante, aí a gente geralmente tem que associar com medicamento via oral. O que a gente mais usa são os antibióticos também, pelo efeito anti-inflamatório. Tá.
E acne aqui, o Túlio quer saber se acne tem relação O Túlio é com a meu barba. marido, tá? Ah, não vale. Mas eu achei interessante a pergunta dele. Acne Sim. tem relação com a barba? Boa essa. Então, o mais comum que a gente vê é que os pacientes vêm, tô com acne na área da barba, enfim, e geralmente é uma foliculite ou uma pseudofoliculite, tá? Uma inflamação do folículo da área do pelo. É muito comum homens que têm uma barba com um pouquinho mais, um pelo um pouquinho mais crespo, ele dá uma encravada, né? E aí acaba causando uma foliculite. Não é o mesmo diagnóstico que a acne. Tem que cuidar, as giletes, às vezes, de usar muito tempo, elas podem estar contaminadas, então tentar trocar com uma certa frequência, hidratar bastante a pele, eventualmente usar um esfoliante. Às vezes a gente precisa de algumas outras medidas também. Tá. Ó, Gabs colocou aqui, tem alguns bebês que têm espinhas na face. É a mesma que a nossa? Então, pode ter, a gente pode ter acne neonatal, pode ter acne na infância. Geralmente, quando é bebê bem pequenininho, é por causa do hormônio da mãe. Então, no início, é comum de a gente ver os bebês bem pequenos que ainda tem com a circulação do hormônio materno circulando e acaba gerando a mesma acne que a gente tem. E aí a tendência é isso melhorar. Na infância mesmo, até os 8, 9 anos, não é normal ter acne. E aí a gente acaba tendo que investigar algumas outras patologias que podem estar gerando hormônio, né? Nesse período a gente fica com os hormônios sexuais inertes, então a gente não tem essa quantidade de hormônio circulante que não gera acne nessa idade. Ali nos 8, 9 anos que começa, nos pré-púberes que começa a ter acne mesmo. Parecer. Doutora Kelly, a acne dói normalmente? Quando tá nascendo, a gente pode sentir que, opa, eu acho que vai nascer uma espinha? Pode sim, a gente sente a glândula, quando tá inflamada, ela vai edemaciar, tem citocinas inflamatórias ali, como se a gente tivesse realmente uma lesão mesmo, pode doer. Acne, inclusive, pode dar sintomas sistêmicos, pode ter alguns quadros de acne mais graves, que podem dar febre, dor no corpo, dor articular, então pode doer e pode incomodar bastante mesmo. Tá. Doutora, os pais de adolescentes que têm, né, uma quantidade maior e que é visível, o quanto é o mais rápido possível procurar o especialista, o dermatologista, evita então as marcas ou não? Isso, as marcas aparecem, é normal, vai ter de qualquer jeito? Não, com certeza, Aline, a gente tem que tentar tratar o quanto antes, né? Para evitar essa cicatrização inestética. Então, tratar precocemente é bem importante, diminui com certeza. Claro que a gente vê mesmo pacientes com acne mais leve podem formar cicatriz, e às vezes pacientes com quadros mais graves não formam tanto, mas o ideal é a gente tratar o quanto antes para que não se desenvolva nem a hipercromia, as manchas, nem a cicatriz, que depois do tratamento é bem mais chato. E cicatriz é cicatriz, né? Não tem resolução a cicatriz. A gente consegue melhorar bastante, mas não consegue fazer ela sumir. Eu tinha um questionamento aqui sobre se tem cura, mas eu acho que frente a tudo que tu comentou, não tem cura. É multifatorial, ponto. Exatamente. A gente tem alguns pacientes que chegam no consultório, eu quero usar o Rocutan, que é a isotretinoína, né? Porque é o que vai curar e vai me resolver. A gente vê uma melhora muito importante com o tratamento, tanto com a ISO quanto com outros tratamentos, dependendo da indicação, né? Mas pode acontecer recidiva, então é realmente uma doença crônica e que pode recorrer. Então, geralmente a gente acaba precisando de uma manutenção mesmo depois de tratamento com a ISO, a gente acaba precisando usar tópicos, sabonetes específicos para cada tipo de pele, né? A gente é um tratamento crônico a longo prazo. É um caminho. Doutora Kelly. Mas a gente consegue melhorar muito, viu? Pois então, é isso que eu queria. O que tu pode nos deixar de mensagem para as pessoas que sofrem, né, com a acne, que sempre está aparecendo, que tem, às vezes, né, a questão hormonal, a gente sabe que altera, é um pouco estressada. Além desses fatores, o que a gente pode fazer com a nossa pele para que a gente evite as acnes? Então, acho que o mais importante que todo mundo deve fazer é higienizar bem a pele. Então, lavar a pele de manhã e à noite é uma rotina bem ok, que todo mundo consegue fazer, né? Com um sabonete que seja específico para o seu tipo de pele, se tem a pele mais oleosa, ou um sabonete mais neutro para quem tem uma pele mais sensível, mas que a pele seja higienizada.
Nós mulheres que usamos maquiagem, acaba, né? Às vezes a gente dorme de maquiagem, fica ali e acaba isso também piorando. Filtro solar, tá? A radiação ultravioleta tem efeito na patogênese da acne, na acne da mulher adulta. Nos estudos a gente lê também que pode estar causando. Os filtros solares hoje em dia têm ativos que conseguem controlar a oleosidade, que ajudam a tratar também. Então, coisas que a gente pode fazer em casa antes de consultar, antes de ter um diagnóstico do seu grau de acne e o tratamento específico, lavar bem o rosto, filtro solar já fazem uma diferença bem importante. Cuidado, um cuidado com a pele, né? Ó, Gabriele colocou mais uma pergunta. O peeling pode ser usado em casos de acne e rosácea ou pode ser ainda mais agressivo? Então, a rosácea, que a pele é bem sensível, pode ser mais agressivo mesmo. A gente até existe alguns peelings que a gente pode fazer, mas não é o mais usual de tratamento para rosácea. Para acne a gente usa, tá? Acne, como por exemplo, peelings de ácido glicólico, ácido salicílico, Gessner, são substâncias que a gente consegue diminuir um pouco a produção de sebo da pele e ajuda a controlar. São tratamentos adjuvantes, né? A gente precisa associar com o resto do tratamento, mas a gente consegue fazer peeling sim, e na hiperpigmentação pós-inflamatória eles têm um benefício legal, que aquelas manchinhas que vão ficando, né? Principalmente quem gosta de mexer, melhora bastante. Quem gosta de mexer, quem gosta de dar uma futricadinha ali, dar uma mexidinha. Doutora, após o uso de Rocutan, meu namorado reclama muito de olho seco e pele seca. É normal? É normal. É mais comum, mais usual durante o tratamento, tá? É o efeito adverso mais comum nos pacientes que usam o Rocutan, né? A gente vai secar a espinha, mas infelizmente seca a pele de maneira geral. Geralmente os cabelos ficam mais secos, que a grande maioria das pessoas gostam, né? Só lavar todo dia. Mas seca bastante as mucosas, então lábios, dentro do nariz resseca bastante, pode ter até sangramento. E os olhos, então geralmente o paciente já sai com a receita com hidratante labial para mucosa e colírio para pingar. É bem comum mesmo. Doutora Tchelle, bom, eu acho que sobrevivemos a essa live. Eu quero te agradecer. A live agora a gente também está no YouTube. Então a nossa live vai para o YouTube também, fica no podcast, fica no IGTV. Então eu acho que a gente consegue aí atingir um número maior de pessoas, levar um maior número de informação sobre saúde e bem-estar. É a ideia do canal. Eu quero te agradecer pela presença, por nos tirar essas Obrigada pelo convite. Ó, seus amigos estão aqui dizendo que foi a melhor live. Obrigada pelo conteúdo, super esclarecedor, arrasaram. Aqueles elogios que a gente adora receber. Fica bem contente. E agora eu espero ver os teus próximos templates aí falando das tuas próximas lives, que eu acho que tu te deu muito bem. Pode deixar, a gente combina umas próximas aí, né, Aline? Combinamos. Obrigada sim. pelo convite, tá? É muito bom Imagina. conversar com o dermato. E foi ótimo, me deixou muito à vontade. Que bom. Um super beijo e bom descanso. Beijo, boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.